Olá a todos e todas, aqui é o professor Marcos Serral, e nessa noite, excepcionalmente, judiando um pouquinho aí de vocês, eu vou substituir a professora Ana Paula Fernandes. Ela teve um contratempo aí em relação à internet dela, tem chovido muito no Brasil todo, lá em Curitiba também não está diferente esse cenário, e, portanto, a gente achou que era um pouco complicado aí, enfim, que ela participasse, enfim, a questão da inviabilidade técnica, né, de internet, oscilação e tal. Então, eu já estava escalado para conversar com o Dr. Renato Baixo Pires, e aí vou agora aqui ter a honra imensa, a responsabilidade imensa de capitanear o programa, né? Tenho ladeado a Ana e hoje, excepcionalmente, nós temos aqui essa participação, né? Aquela coisa assim, quando a gente vai ter, né, como no Palmeiras, né, o Rony substituindo o Dudu, enfim, mas tá tranquilo, a gente vai se esforçar, tudo que foi combinado eu vou procurar aqui fazer, enfim, não com a maestria que a Ana sempre faz, e o carisma dela, a simpatia dela, mas pelo menos que tudo corra bem, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, nessa noite, a honra imensa, uma alegria muito grande de receber, né, já estaria junto, eu agora recebendo o Dr. Renato Baixo Pires, que ele é juiz na Terceira Vara Federal de São José dos Campos. Ele é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, onde também hoje leciona Direito Constitucional. O Dr. Renato, ele tem aí sido parceiro nosso em diversos eventos, em diversas publicações, enfim, sobre direito previdenciário, sempre com o viés do direito constitucional, com uma abordagem muito técnica, muito importante para o que a gente visualiza, né, que será a Previdência Social daqui para frente. Um estudo muito técnico, muito pautado pelo direito constitucional, pela perspectiva dos direitos fundamentais, enfim, nós temos aí inúmeros pontos, né, que devem ser repensados, pensados, bem refletidos, né. Então, temos aí, esse é o nosso convidado de hoje. Renato, fica à vontade de fazer algumas considerações iniciais, dar o seu boa noite para a turma aí. Muito bom. Boa noite, professor Marcos Serral, professora Ana Paula, os amigos todos do IEPREV. É uma satisfação, uma honra estar aqui nesse famoso bate-papo previdenciário, né, dos eventos, né, nas redes sociais muito assistidos na área do direito previdenciário, né. Eu sou sempre um espectador, né, do bate-papo, e hoje estou aqui com muita honra como convidado, né. É uma satisfação mesmo conversar com todos os amigos aí, e tenho a honra de ter aqui como interlocutor o professor Marcos Serral, que é alguém a quem admiro, né, pela sua produção científica, pelo seu trabalho acadêmico, né, e que me deu uma máxima honra de prefaciar a segunda edição do meu livro, né, do Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária. Fiquei realmente honrado e na verdade, eu acho que partilhamos desta visão, né, desta noção, desta necessidade de que a gente trabalhe o direito da Seguridade Social a partir de uma visão constitucional, né. Eu costumo dizer que o seu livro sobre Seguridade Social e Direitos Fundamentais é um dos 5 mais, né, da produção científica nessa área do direito brasileiro, e é uma linha que eu persigo, né, e insisto, falo muitas vezes isso, né, para alunos, inclusive, porque, de fato, é algo que a gente precisa persistir, né, é a necessidade de ter uma visão constitucional sobre o direito previdenciário, inclusive, tem efeitos práticos muito importantes e, portanto, é algo que eu realmente tenho repetido, refletido e repetido, na verdade. Enfim, é uma satisfação estar aqui com todos e a gente trocar ideias sobre este tema que é objeto de minhas preocupações já há algum tempo, né? E que se reforçou nesses últimos anos, aí, nesses últimos 2, 3 anos. O mandado de segurança ele foi, não sei se descoberto, mas pelo menos redescoberto, né, principalmente pela advocacia previdenciária,
eu converso com os meus colegas juízes federais e é uma ideia unânime, né? Nunca a gente, todos esses anos de magistratura, né, eu já tenho aí 21 anos de magistratura, eu nunca recebi tantos mandados de segurança previdenciários como nestes 1 ano e meio, 2 anos, né? Reflexo claro, né, deste problema crônico que o INSS vem enfrentando, né, de não conseguir dar vazão aos requerimentos administrativos, né? Mas a ideia do livro é que o mandado de segurança tem um cabimento neste ponto específico, mas tem muito mais, né? Ele tem um universo ainda por ser explorado, né? A gente está vendo mais mandados de segurança para essa finalidade, né, de obrigar o INSS a proferir uma decisão no requerimento administrativo, mas tem um universo mesmo a ser descoberto, a ser explorado, e a ideia do livro é essa mesma, de servir aí de um roteiro prático, mesmo de um manual, no sentido próprio, né, no sentido de ser aquele livro que você vai ter à mão, né, para consultar na medida em que a oportunidade aparecer, né. Maravilha. O livro a que o doutor Renato se refere é esse aqui, né, o Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária, que já é a segunda edição. A primeira eu não consegui comprar, quando eu fui me dirigir para comprar, já estava esgotado por uma outra editora, enfim, e bobeei e acabei não conseguindo adquirir, e tive essa honra muito grande de prefaciar essa segunda edição, uma edição muito bacana, tem uma densidade teórica importante, que é necessária para essa matéria, e depois tem aí um monte de questões práticas, tem modelos ao final do livro, então tem um apoio bacana, bem bacana para vocês aí da advocacia previdenciária nesse capítulo, né, do processo judicial, que, enfim, vem crescendo aí de modo exponencial. E daqui a pouco falar um pouquinho mais desse livro, vamos ter uma surpresa a respeito desse livro, enfim, é uma ferramenta que eu recomendo aí para todas, para todos que tenham em mãos, é realmente um livro aí referencial. Eu, desde que eu conheci essa segunda edição, é o livro que eu tenho usado. Abandonei alguns outros que eu tinha, estou praticamente só com essa referência bibliográfica aqui. Bom, doutor Renato, né, pegando o gancho nessa tua fala inicial, eu queria, assim te perguntar, enfim, comentar contigo o seguinte, né? Você falou que o pessoal está aí descobrindo ou redescobrindo o mandado de segurança previdenciário. E hoje parece que a ênfase é muito em relação à questão da demora na tramitação do processo administrativo, mas ainda assim, né, ainda com esse cenário, eu ainda vejo como um instrumento muito pouco utilizado. Digamos, uma perspectiva pessoal minha. Eu creio que ainda teria muito espaço para utilizar o mandado de segurança, e para mim é uma coisa muito natural o mandado de segurança. Eu trabalhei no TRF muitos anos, então via em vários aspectos, não só no direito previdenciário, porque o INSS é uma autarquia federal, ou seja, um órgão público, ele faz o seu dia a dia a partir de atos administrativos, processo administrativo. Então, é natural que em algum momento exista lá um deslize, né? Por desconhecimento ou por uma interpretação equivocada da lei. Então, o mandado de segurança, a meu ver, ele poderia, ou tem potencial muito maior para ser utilizado. Você tem essa visão, ou será que já está saturado o mandado de segurança previdenciário? O que você pensa aí sobre isso? Ótima questão, na verdade eu acho que a gente ainda tem um universo a ser explorado neste tema, né? Quando eu estou pensando nesse assunto, eu me lembro de um colega professor lá da Faculdade de Direito da PUC, que atuava na área do direito tributário, né? E ele dizia uma coisa que eu achava até curiosa, mas ele dizia, olha, em matéria tributária sempre cabe o mandado de segurança, né? O mandado de segurança sempre vai ser usado em temas tributários. E essa não era uma visão que quem atua na área previdenciária tem, né? A advocacia previdenciária se habitua a usar uma ação de procedimento comum numa vara previdenciária ou a ação do procedimento comum do JEF, mas a verdade é essa mesma, né? O INSS é uma autarquia federal, pratica atos administrativos e que estão sujeitos a um controle de legalidade, né? E se a gente consegue ultrapassar aquela necessidade de ter prova documental dos fatos, né, que é
é algo que é essencial, é da natureza do mandado de segurança, em que você tem a prova apenas documental, né? Você não pode ter produção de nenhum outro meio de prova. Superada essa questão da prova documental, aí se abre uma grande perspectiva nesta área de controle de legalidade dos atos administrativos, né? Algo que eu coloquei como central no livro é que aquele que está sentado lá no seu escritório, na frente da tela de um computador, ele tem que imaginar e tem que pensar não só nas situações em que o mandado de segurança ele cabe, e as situações em que ele não cabe, ele já descarta, mas a ideia é que o mandado de segurança não precisa ser só cabível, ele precisa ser também a melhor opção que aquele advogado, aquela advogada tem à sua disposição. E é esta reflexão que eu procuro desenvolver ao longo do livro, né? O mandado de segurança, ele não será aí a solução mágica para todos os problemas, né? Não é a solução tabajara dos problemas previdenciários. Mas ele, quando cabível e quando a melhor opção, ele tem um monte de situações em que ele pode ser usado, né? Para corrigir de uma maneira geral, corrigir ilegalidades praticadas no processo administrativo, né? Temos tantas situações em que a gente vê o processo administrativo que sequer respeita, por exemplo, as regras do regulamento da Previdência Social, ou a condução do processo administrativo que simplesmente não aplica uma regra que está na própria Instrução Normativa de 77, né? Essas são situações em que você tem uma prova documental e que com um mandado de segurança, né, muito sucinto, né, uma petição inicial muito sintética, você às vezes consegue superar uma eventual ilegalidade que foi praticada dentro do processo administrativo, e isso te abre margem para que você tenha uma decisão concessiva do benefício administrativa também, né? A gente está habituado a ver processo judicial previdenciário em que já se conta, né, que vai haver uma tutela provisória, mas está sujeita a um agravo de instrumento, depois vai vir uma sentença, depois vai vir a implantação do benefício lá na frente, depois recurso, cumprimento de sentença, precatório. O mandado de segurança, às vezes, ele pode servir de um ótimo atalho para uma situação como essa, né? Você afasta uma ilegalidade, por exemplo, um ato que negou, por exemplo, a realização de uma justificação administrativa. Muitas situações você afasta essa ilegalidade e você obtém uma decisão concessiva no próprio plano administrativo. Então, tem aí um sem número de situações em que a gente conseguiria usar o mandado de segurança, né? Aquelas situações em que, por exemplo, se inicia lá um processo de revisão ou de auditoria no benefício, né? E a gente está vendo, né? Eu estou vendo no dia a dia, né? Notificações para oferecer defesa em processo de revisão, processo de auditoria, em casos em que já ocorreu a decadência do direito do INSS de rever aquele benefício, né? Isso aqui é tranquilo, tema tranquilo para mandado de segurança, né? Prova documental, né? A revisão foi iniciada quando já ultrapassado o prazo de decadencial, declara a ilegalidade daquele ato e no mandado de segurança obtém uma ordem para arquivar o processo de revisão ou para que se mantenha o benefício ativo, né? Então, as ações de concessão têm os pedidos de concessão têm o seu lugar importante no mandado de segurança, mas eu acho que a subutilização realmente tem sido neste ponto, né? Eu vejo situações, por exemplo, em que tem enunciado do Conselho de Recursos da Previdência Social favorável àquela tese que o segurado está sustentando e por um motivo qualquer o recurso administrativo dele não é admitido. Quer dizer, você afastando aquela ilegalidade, a chance de obter uma decisão administrativa favorável cresce muito e num prazo muito menor do que o prazo todo do processo judicial, né, de concessão do benefício. Então, temos realmente aí margem para explorar muito além dessa questão do atraso na análise dos requerimentos administrativos. Eu também, formado pela PUC de São Paulo, então,
digamos que a mesma tradição teórica, né, que você segue, e eu sempre li muito o manual do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e ele sempre colocava essa ideia, né, o mandado de segurança ele é um instrumento judicial muito adequado, talvez até o mais adequado, porque a gente coloca a administração nos eixos, né, não é chamado de remédio heróico, remédio constitucional à toa, né, ele coloca a administração na forma, né, totalmente próxima à legalidade, né, então eu sempre vi como um instrumento muito interessante, e eu creio que o pessoal pode ainda avançar muito, né, com isso, né, então excelente essa ideia de que não só a questão do atraso, né, na apreciação, né, que agora tem até um outro desdobramento aí, por um possível outro desdobramento diante do acordo feito pelo INSS, enfim, Ministério Público Federal e tudo mais, né, então a gente tem ainda muito para avançar com relação a isso, né. Doutor Renato, eu tenho uma outra curiosidade, eu tenho outra preocupação bastante grande, que vai no sentido da questão do processo administrativo do INSS hoje, cada vez mais ganhando foros de processo digital, de uma via digital, uma via eletrônica, enfim, o que também, né, não está muito longe do processo judicial. A gente tem aí uma dinâmica de modernidade, né, uma dinâmica da modernidade, enfim, né, cada vez mais as relações sociais vão migrando para espaços aí de virtualidade, espaços cibernéticos, enfim, a sociedade como um todo. Então, é claro que o processo judicial vai ter um reflexo disso, o processo administrativo a mesma coisa, né? E do ponto de vista do processo administrativo previdenciário, a gente tem um aspecto que é muito prático, né? Que é, digamos aí, um esvaziamento do papel das agências e um crescimento, né, do meu INSS, que é o canal eletrônico atual. Enfim, já vimos, né, avançando para isso, recurso administrativo eletrônico, enfim, uma série de caminhos nesse sentido, né? Mas agora, como isso altera, se é que altera, é a questão da competência em relação ao mandado de segurança, enfim, a autoridade coatora, quando a gente tem agora um processo eletrônico, né, desenvolvido de modo eletrônico, e não naquela agência, com aquele gerente. Como é que está esse cenário, doutor Renato? Como é que a gente vê o mandado de segurança com esse cenário? Essa é uma das questões mais atuais e mais polêmicas mesmo, porque essa mudança do jeito de ser do INSS, né, do mesmo jeito em que o INSS ele descentralizou os requerimentos, né, porque a gente perdeu um pouco daquela noção de territorialidade no requerimento, ele também descentralizou a análise e a decisão. E isso produz um reflexo para o mandado de segurança, porque no mandado de segurança se tem uma noção tradicional da jurisprudência, muito tradicional, de que você identifica o juízo competente para processar e julgar o mandado de segurança, identificando quem é a autoridade que você está apontando como coator, né? E isso era, digamos assim, a regra de ouro da competência em mandado de segurança. Dependendo de quem é a autoridade, você identifica qual é o juízo competente, né? O primeiro filtro que a gente faz bom, o INSS, de qualquer maneira, teremos aí uma autoridade federal como autoridade apontada como coatora, porque o INSS, afinal de contas, é uma autarquia federal. E aí a gente já exclui, por exemplo, né, a possibilidade de impetrar o mandado de segurança na justiça estadual, mesmo naquelas localidades em que a gente tem aí a competência delegada, né, com essas alterações todas decorrentes da emenda 103, né, da alteração da lei 5.010, né, que isso é uma polêmica que está lá pendente de julgamento no STJ. Mas eu vejo na prática que existe mesmo uma dificuldade prática de você identificar dentro do INSS quem é a autoridade, né? Porque a gente sabe que nessa descentralização, o INSS criou as famosas centrais de análise de benefícios para reconhecimento de direitos, né, as tais CEABs, né? O INSS dividiu o país em regiões,
e cada um e as SEABs que contemplam regiões, ou aqui, por exemplo, na região sudeste, tem mais de uma SEAB dentro da região sudeste. E eu vejo muitos mandados de segurança impetrados contra ato do gerente da SEAB Sudeste 1, por exemplo. Né? Uhum. E eu tenho aceito esses mandados de segurança contra o gerente da SEAB, mas eu verifico que isto gera um problema prático. Porque o que eu faço nesses mandados de segurança, quando eu notifico este gerente da SEAB Sudeste 1 para prestar informações, o que esse gerente faz habitualmente? Ele me responde dizendo que ele está encaminhando a requisição de informações para o gerente executivo do INSS com atribuições sobre o local de domicílio do impetrante. Então, o que eu tenho observado, pelo menos para fins práticos, né? Vale mais a pena impetrar o mandado de segurança contrato do gerente executivo daquela localidade de residência do impetrante, porque evita esta volta toda, não é? Eu notifico o gerente da SEAB, aí o gerente da SEAB vai me dizer que encaminhou a minha notificação para o gerente executivo, e aí o gerente executivo vai me encaminhar as informações que eu preciso para julgar aquele mandado de segurança. E para efeito prático, pelo menos, o gerente executivo tem resolvido com maior frequência. Eu tenho adotado um procedimento que nem todos os juízes adotam, mas na minha visão prática, na experiência prática, isso tem trazido bons resultados, que é de postergar a análise do pedido de liminar para depois das informações da autoridade. Uhum. Nesses casos específicos de demora, né, de análise do requerimento administrativo. Por que eu tenho feito isso? Em talvez 35%, 40% dos casos, as informações são as seguintes. Foi concluída a análise do requerimento. Então, o gerente executivo, quando ele recebe o ofício, ele acaba analisando, quando ele consegue analisar, quando já tem elementos. Então, isso faz com que, por volta de 40% dos mandados de segurança acabam perdendo o objeto, porque a análise foi concluída, não tem mais interesse processual a ser tutelado naquele mandado de segurança. E, para isso, é melhor que a notificação chegue para o gerente executivo, porque ele puxa o processo, né, dentro do sistema, e talvez não seja ele pessoalmente, provavelmente não é, mas uma parte importante desses requerimentos tem a análise concluída, e aí isso facilita bastante. O que eu tenho admitido também, e não são todos os juízes que têm feito a mesma coisa, é a impetração do mandado de segurança no domicílio do impetrante. Uhum. Porque também a regra tradicional da competência para o mandado de segurança se é uma autoridade federal, é na Justiça Federal. Mas aonde que aquela autoridade exerce essas atribuições? Se a autoridade em Brasília, é na Justiça Federal do Distrito Federal, lá de Brasília. Se a autoridade de Curitiba, é na Justiça Federal de Curitiba. Mas o STJ tem alguns julgados que manda aplicar o mandado de segurança, aquela regra do artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, permitindo que o impetrante distribua o seu mandado de segurança no juízo do seu próprio domicílio. Então, para mim, em São José dos Campos, eu processo o mandado de segurança contra ato do gerente executivo de São José dos Campos, mas também processo contra o gerente da SEAB, de reconhecimento de direitos, sem problema nenhum. Mas eu sei que não são todos os colegas que adotam este entendimento, e isso pode gerar até algum tipo de perplexidade, porque no TRF da terceira região, nós temos acórdãos do órgão especial mandando aplicar a regra tradicional de que tem que ser no domicílio da autoridade e não do impetrante. Uhum. Então, isso pode gerar um problema, porque se você impetra no domicílio do seu próprio cliente, do próprio impetrante, o seu mandado de segurança pode cair nas mãos de um juiz que entenda que tem que ser no domicílio da autoridade. E se você tiver, por exemplo, um conflito de competência entre juízes da própria terceira região, quem vai julgar é o TRF da terceira região, que tem este entendimento mais restritivo. Agora, se foi entre um juiz da terceira região e um juiz da quarta,
quem vai julgar o conflito é o STJ, que tem um entendimento mais liberal. Então, essa é uma questão controversa ainda. A minha sugestão que eu faço é não entre nessa discussão, né? Não entre nessa bola dividida, porque a gente sabe que não tem coisa que pode atrasar mais um processo do que um conflito de competência. Então, se tiver condições, impetre no domicílio da autoridade. Mas tem que ser federal, se a autoridade for uma autoridade federal. E aí não vai ter que se enfrentar essa discussão, né? Passa adiante. Esse ponto ele é bem polêmico, né? Porque há pouquíssimos anos atrás, um horizonte de 5, talvez não muito mais tempo do que isso, a gente tinha aquela autoridade agindo fisicamente, né? Nesse órgão público, naquele órgão público, essa agência, aquela gerência. Então hoje isso traz alguns desafios, né, para a advocacia previdenciária. Muitos alunos eles me trazem essa dúvida, né? Impetrei mandado de segurança no Rio de Janeiro e fui parar em Brasília, né, me pediram para emendar inicial, não sei o quê, então tem essa complicação, né? Pelo menos o processo eletrônico, ele agora, né, digamos assim, eliminaria alguma questão prática, deslocamento físico, então há menos prejuízo, né, digamos assim. Menos prejudicial, e é por isso que a minha sugestão é também, impetre no domicílio da autoridade, porque com o processo eletrônico realmente diminui muito esse problema, né? Eu me lembro de ter recebido, por exemplo, aqueles mandados de segurança sobre concursos públicos federais, né? Eu me lembro de ter recebido um mandado de segurança, era tipo 6:30 da tarde de uma sexta-feira, pedindo uma liminar para viabilizar a participação numa prova, num concurso público no sábado, e a autoridade coatora, apontada como coatora, era o diretor-geral da Polícia Federal, né, em Brasília, né? E às 6:30 da tarde, um mandado de segurança distribuído aqui, né? O que se vai fazer, né? E aí eu me lembrei de uma lição de um professor meu dizendo que a competência para impedir o perecimento de direito depende apenas de jurisdição, não depende de competência, né? Então, quem está no exercício da função jurisdicional pode adotar uma medida para impedir o perecimento de direito. E eu me lembro de ter examinado essas liminares, né, e tomando a cautela de dizer, olha, eu sei que não é aqui, eu sei que não sou competente, mas se eu não tomar uma decisão agora, vai haver um perecimento de direito. E mais de uma vez isso acabou acontecendo, né? Eu examino a liminar e encaminho os autos para o juízo competente, né? O Código de Processo Civil até agora prevê isso explicitamente, né? Essa possibilidade de se manter os efeitos das decisões proferidas pelos juízes incompetentes, mas isso é coisa antiga, né? De histórias. Pois é. Não, e um tema, né, super importante, né? O pessoal deve estar, com certeza, aproveitando muito. Quem está em casa assistindo, quem tem se manifestado aqui no chat, eu queria dar uma boa noite aí para tantas pessoas aí, tantas pessoas que já estão participando conosco e desejando uma boa noite, a Bruna Ortiz, a Neide Elias, Domingos Pereira, a Kelly Cristina, muita gente bacana aqui conosco. Estou tentando substituir a Ana à altura, então ela sempre faz aquele boa noite geral, né? Então, tem muita gente aqui para cima no chat também. Mas eu queria agradecer especialmente a Simone Santos, que é minha amiga lá de Rio Preto. Ela pediu para divulgar aqui, enfim, o meu canal no Telegram. Agora estou com um canal lá, um pouco diferente do WhatsApp, então é como se fosse né, você vai seguindo os materiais ali. Então, eu mandei para ela e está aqui, pessoal. Quem tiver curiosidade, enfim, eu coloco ali conteúdos, artigos, enfim. Então, fiquem aí à vontade. Vai ser uma honra tê-los lá também no Telegram, tá bom? Então, fica uma experiência nova. Nós temos aí, então, um tema bem bacana pela frente. Bom, vamos lá. Temos mais algumas questões aqui para a gente bater um papo, né? Tem também um tema que eu sempre que dou aula de mandado de segurança, eu sempre aponto para os alunos, né? Digamos, um ponto que eu já vi aí, o INSS aventando, a Procuradoria aventando, enquanto estava lá no tribunal, enfim, sempre dei uma certa atenção para isso, né? Então, vez ou outra, eu vejo alegações no sentido de se apontarem restrições à concessão de liminares, ou porque
se deve exigir uma caução, ou porque aquela liminar pode implicar em um pagamento, né? Mas o segurado, a segurada vão receber um salário mínimo no final do mês, vão receber não sei o que lá, então isso implica em pagamento, né? Então, há uma confusão grande em torno disso, enfim, né, um argumento que não me soa bem, Renato. Então, se você puder também nos esclarecer um pouquinho com relação a isso. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque é um tema também que me aflige, né? Porque a gente tem essas alegações que aparecem no processo, né? Há risco de irreversibilidade, se houver uma liminar determinando a implantação do benefício. E a gente tem na lei do mandado de segurança uma série de restrições, né? De vedações mesmo, né? Não se pode deferir liminar para efeito, por exemplo, de compensação de tributos, para liberação de mercadorias importadas, etc, etc, né? E eu sempre, e com isso eu lembro do meu querido e saudoso professor Arice Amaral, né, desembargador do TRF, a quem eu tive a honra de ser assistente lá na PUC, né, eu fui assistente dele há algum tempo, e ele dizia que se essas restrições não são restrições inconstitucionais, né, elas são de duvidosa constitucionalidade. Então era um jeito elegante que ele tinha de dizer que era inconstitucional mesmo, né? E por que me parece ser inconstitucionais? Primeiro, que a gente tem que lembrar que a Constituição de 1988, ela, ao tratar desta garantia que as pessoas têm de irem ao Poder Judiciário, lá no artigo 5º 35, né, aquele princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição ou da proteção judicial efetiva, né, vocês devem se lembrar que a Constituição ela fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E isso me revela que as pessoas têm esta garantia de bater as portas do Judiciário, não apenas para reparar uma lesão que já ocorreu, mas também para evitar que uma lesão ocorra. Então, o que eu tenho dito é que esta prerrogativa que decorre da jurisdição, de que os juízes tomem medidas para impedir perecimento de direitos, esta não é uma medida que decorre da lei, que nasce na lei. Esta é uma prerrogativa que nasce da Constituição. E se a gente não entender que essas restrições são de fato inconstitucionais, elas são pelo menos de duvidosa constitucionalidade. E o que eu tenho dito é o seguinte, e aí me lembrando de uma outra querida professora, que é a professora Lúcia Vale Figueiredo, né, que tem um livro espetacular sobre mandado de segurança, né, acho que até nem tem atualizado, mas é um livro... Dos anos 90, né, salvo engano. Espetacular, né, tem um conteúdo muito especial. E ela diz o seguinte, essa discussão sobre irreversibilidade da decisão pode acontecer não só quando o juiz concede, mas quando o juiz nega a liminar. Então, se o juiz nega a liminar, indeferindo o pedido para implantar um benefício de caráter alimentar, isto pode ser irreversível. Claro que você pode até entender que juridicamente você consegue reverter, mas a lesão ao direito pode ocorrer pela negativa. Então, o que eu tenho feito, né, no meu dia a dia é o seguinte, quando eu estou diante de uma situação como essa, de lei impedindo a concessão de liminares, o que eu preciso fazer, primeiro, mostrar que eu sei que existe a restrição legal, né, não posso simplesmente ignorar a existência da restrição legal. Mas eu tenho que ter uma fundamentação na análise da plausibilidade do direito e do risco de ineficácia da decisão, a minha avaliação tem que ser muito mais criteriosa, né? Eu tive um caso muito recente e não previdenciário, mas ilustrativo desta situação, que era de uma empresa que tinha impetrado mandado de segurança porque ela tinha promovido a importação de milhares de máscaras cirúrgicas. Isso foi bem no começo da pandemia. E ela dizia que aquelas máscaras ela estava importando não para uso próprio, ela não era uma empresa farmacêutica, ela estava importando para doar a profissionais de saúde da rede pública. E ela, pouco experiente com os trâmites todos de importação,
embora tivesse havido lá um decreto reduzindo a zero a alíquota do imposto de importação, ela adotou um procedimento aduaneiro errado, por inexperiência, imagino, e aí se queria aí, exigir o recolhimento do imposto para desembaraçar aquelas máscaras, né? E aquele caso cai na minha mão, o primeiro pensamento é, bom, a lei do mandado de segurança não permite liminar para desembaraço de mercadorias. Mas o que eu vou fazer no meio de uma pandemia, né? Não tem máscara em lugar nenhum, e essa empresa está dizendo que ela importou não para vender, mas para doar. Fiz uma análise, bom, o erro dela foi justificável, né? Tem o decreto reduzindo a zero a alíquota do imposto, então o que eu faço? Eu sei de tudo isso, faço uma análise mais criteriosa e deferi a liminar, fixando uma contracautela, que era impondo a obrigação da empresa comprovar a doação daquelas máscaras no prazo que eu especifiquei. Então, quer dizer, a gente tem que analisar com cuidado essas situações em que a lei não permite a concessão de liminares e, se elas não são inconstitucionais mesmo, elas vão exigir ou podem exigir uma atuação judicial diferente, ou na exigência de uma caução, ou de uma exigência de fundamentação mais estrita, né? E a vida da gente na magistratura também revela situações em que a letra fria da lei ela é muito pouco perto da complexidade que a gente tem por aí, né? Eu me lembro de um outro caso, que era um caso de um pensionista de um auditor fiscal da Receita Federal, em que ele impetrou um mandado de segurança para receber uma diferença salarial. Era uma daquelas diferenças daquelas leis lá dos anos 90, que o Supremo tinha dado ganho de causa, e ele disse que tinha sido reconhecido aquele direito, mas por força da medida provisória que estendeu o pagamento para todo mundo, o pagamento ia ser feito em parcelas semestrais, né? E ele dizia que ele estava muito doente, ele era um paciente de AIDS, que estava numa fase muito avançada da doença, com aquelas infecções oportunistas, né? Ele estava naquela fase de interna, fica uns dias, aí tem alta, depois volta, ou seja, ele estava numa situação em que ele simplesmente não ia poder esperar as parcelas semestrais que iam ser pagas ao longo daquele ano, né? E eu me lembro que eu recebi aquele mandado de segurança, a primeira reação bom, não dá, né? Não dá. Não dá porque ele está propondo o mandado de segurança como substitutivo de uma ação de cobrança. Segundo, eu não posso deferir uma liminar para efeito de pagamento. Terceiro, cumprimento de sentença contra a fazenda pública é só pelo procedimento do precatório, da requisição de pequeno valor, né? Artigo 100 da Constituição, etc. Então, bom, o não eu já tenho, né? E é aquela situação em que a gente olha aquele mandado de segurança e pensa, bom, deixa ele dormir aqui em cima da minha mesa um dia para depois eu pensar no assunto. E no dia seguinte eu examinei e eu fiz uma decisão assim. Eu sei que eu tenho muitas razões para indeferir essa liminar, todas essas que eu citei, né? Súmula 269, súmula 271 do Supremo, restrição na concessão da liminar, violação à ordem cronológica dos pagamentos, mas a prova documental é muito robusta de que ele realmente tem esse direito reconhecido, e o valor até não era muito alto, era pouca coisa. Ele trouxe uma prova documental muito robusta sobre o quadro de saúde dele, de fato, que se eu não conceder essa liminar, ele certamente não vai receber isso em vida. E deferir a liminar nesse caso, né? Esperando, né, levar aquela cacetada do tribunal quando viesse o agravo de instrumento. Para minha surpresa, né, as informações da autoridade impetrada foram as seguintes: informo que cumpri a liminar. Só. O procurador da República fez um parecer em 1 parágrafo e meio pela concessão da segurança nos termos da liminar, e eu proferi a sentença logo em seguida, né? Então, às vezes a gente vê que as formalidades do processo, às vezes, elas são formalidades que precisam ser respeitadas, mas a realidade do dia a dia do processo judicial é muito mais rica que isso, e os processualistas, quando eu falo essas coisas, eles dão uns pulos, mas garanto que eu dormi tranquilo depois de deferir essa liminar.
Com certeza, com certeza. Nesse mesmo caminho, né, você falou aí de algumas restrições inconstitucionais à concessão de liminar, como a gente pode aí utilizar o mandado de segurança para discutir normas inconstitucionais? Isso é possível, não é? Como é que a gente lê o mandado de segurança dessa maneira? Essa é uma discussão que de vez em quando aparece no mandado de segurança, principalmente porque a autoridade, né, a autoridade impetrada, ela, não raro, ela presta informações dizendo, olha, o mandado de segurança não é cabível nessa situação, porque a Constituição, ela fala que o mandado de segurança ela servirá para proteger, né, o direito líquido e certo nos casos de ilegalidade ou abuso de poder. Se não é ilegalidade nem abuso de poder, eu não posso discutir inconstitucionalidade, né? A, a, a análise que eu tenho feito deste tema é que não existe esta restrição, né? Quando a Constituição fala em ilegalidade ou abuso de poder, ela está querendo se referir a contrariedades ao ordenamento jurídico de uma forma Uhum. ampla, né? E para isso, né, é importante a gente lembrar que o mandado de segurança, né, como o professor falou no início, né, não é uma ação qualquer, né? Ela é uma garantia constitucional fundamental, né? E se ela é uma garantia individual, a gente tem que interpretá-la, né, de acordo com aquele princípio de hermenêutica constitucional, que é o princípio da máxima efetividade, né? Eu tenho que dar a esta garantia fundamental a maior eficácia que eu conseguir. E, portanto, não dá para fazer essa interpretação restritiva do mandado de segurança. Então, eu posso, né, é um dos meios pelos quais se pode realizar aquele controle difuso de constitucionalidade. Então, eu preciso ter um caso concreto e, a partir do caso concreto, eu peço ao juiz que declare a inconstitucionalidade daquela norma e, por consequência, expressa uma ordem à autoridade relacionada com o meu caso concreto. Então, se eu tiver, por exemplo, um benefício previdenciário que foi indeferido com base numa lei que eu entenda que ela é inconstitucional, eu posso propor um mandado de segurança, pedir ao juiz que declare incidentalmente a inconstitucionalidade daquela lei e, por consequência, dê uma ordem ao mandado ao INSS, à autoridade do INSS, para implantar o benefício. Então, eu tenho que fazer um pedido relacionado com o meu caso concreto. E a declaração de inconstitucionalidade é um antecedente lógico desta conclusão, né? Então, no meu modo de ver, não tem nenhuma restrição a discutir inconstitucionalidade no mandado de segurança. E é importante, né, que a gente ressalte isso, porque é uma defesa judicial que sempre aparece nesses processos, né? Imagino até que tenha já um texto pronto lá para os agravos de instrumento, para as informações, né? Eu vejo bastante isso. Então é importante que o pessoal tenha esse argumento, né, em mão, saiba bem que não há essa limitação, né? No mínimo, né, a partir da discussão do caso concreto, a declaração incidental de inconstitucionalidade, isso é bem relevante, né? E o mandado de segurança é um remédio constitucional. Então, bem importante isso. E, na verdade, a gente tem aí muitas possibilidades de mandados de segurança quando se discute, por exemplo, uma violação, uma garantia constitucional do processo administrativo, né? Uhum. Violação do contraditório, da ampla defesa, do direito de produzir provas, a Uhum. razoável duração do processo. Então, isso Uhum. é ato administrativo que viola diretamente a Constituição. Então, Uhum. é importante a gente insistir nessa ideia, porque é algo muito plausível de ser Uhum. discutido no mandado de segurança, né? Sim, né? Há muitas garantias constitucionais que se aplicam, né? Então é importante que a advocacia previdenciária tenha essas ferramentas na mão, né? Isso é muito importante mesmo. Doutor Renato, tem uma pergunta aqui bem interessante aqui, se você se sentir confortável de responder aqui no chat, né? Qual o juízo competente quando se trata de mandado de segurança contra ato da Junta de Recursos da Previdência Social? Entendi, ótima pergunta. Esse foi um dos temas que eu acrescentei na segunda edição do livro, tratando dessa parte da autoridade, né? E aí a gente precisa diferenciar duas situações. Nós temos alguns casos em que o recurso administrativo ele foi interposto, mas ele ainda está parado na agência, ele não foi remetido à junta de recursos. Nestes casos, em princípio, a coação, se ela existe, ela parte da autoridade da agência,
não da autoridade julgadora do recurso, porque, afinal de contas, ele não está no domínio dele evitar aquela ilegalidade. Já em outras situações em que o recurso já subiu, aí a autoridade coatora é o presidente da junta, né? Porque se o coator é um órgão colegiado, a gente vai sempre apontar como o coator o presidente da junta. O que eu tenho dito também na prática é que, em muitas situações de dúvida, não custa nada aponta as duas autoridades, o gerente executivo ou o chefe da agência e o presidente da junta, porque aí, né, qualquer que seja deles, seja outro, o juiz vai examinar o mérito do seu mandado de segurança, né? Uhum. Que às vezes é uma saída meio confortável, né? Dizer, ó, a autoridade está errada, e extingue o processo sem resolução do mérito, né? Eu trato também no livro de um tema que é aquela teoria que foi sedimentada lá na jurisprudência do STJ, que é a teoria da incampação, né? Aquelas situações em que você erra a autoridade, mas aquela autoridade que é errada tem um vínculo hierárquico com a certa, ela enfrenta o mérito, ela ingressa no mérito, ela faz a defesa do ato, e se a troca de uma autoridade por outra não afeta o juízo competente, você pode prosseguir o mandado de segurança mesmo contra a autoridade incorreta, né? Então, a sugestão que eu faço é, nesses casos em que você tem uma decisão judicial entendendo que a autoridade é errada, você pode embargar de declaração ou pedindo para o juiz aplicar a teoria da incampação, ou, se for o caso, permitindo que se faça a emenda da petição inicial. Porque eu tenho já dito há bastante tempo que o litigante, o autor de qualquer ação judicial, tem um direito subjetivo de emendar a petição inicial quando ela tenha um erro, quando ela tem um defeito, né? E o Código de Processo Civil ainda diz agora, né, lá no 321, que é preciso que o juiz, quando determine a emenda, ele ainda diga explicitamente o que precisa ser corrigido, o que precisa ser emendado. Então, eu acho que tem essas duas possibilidades, né? Aplicar a teoria da incampação, quando for o caso, ou, pelo menos, assegurar o direito de emendar a petição inicial e corrigir a autoridade quando ela estiver incorreta. Uhum. Porque eu percebo que nessas questões do recurso administrativo, muitas vezes a gente não tem como saber disso. Onde é que está o recurso administrativo? Eu olho aquelas telas que o advogado junta com a inicial, olha, eu não consegui identificar se isso ainda está na agência, se já subiu para a junta, às vezes subiu para a junta, mas ainda não foi distribuída para um relator. Eu reconheço que é difícil mesmo, isso é uma dificuldade muito, muito presente e muito explicável, porque a gente ainda está caminhando para tentar sedimentar essas histórias todas. O que eu tenho dito também é que essas questões de competência, de legitimidade, nestes casos desses mandados de segurança para afastar o atraso, eles acabam não formando jurisprudência porque muitas vezes esse mandado de segurança perde o objeto antes de ser julgado no mérito. Então, a gente não acha muitos julgados dos TRFs falando sobre esse assunto, porque às vezes o juiz extingue porque reconhece a ilegitimidade passiva, aí tem uma apelação. Antes de julgar a apelação, o INSS analisa o requerimento administrativo, o mandado de segurança perde o objeto. Então, a gente ainda está tateando nessas questões todas, porque ainda não temos julgados em quantidade suficiente para a gente cravar certas posições, né? E é muito importante, né, que venha uma interpretação como essa, mais ligada ao viés constitucional, ao viés enfim, de corrigir a atuação da administração, porque apontar a autoridade coatora nessa complexidade que é o INSS, enfim, e a Previdência Social, pensando também nas juntas de recursos, no Conselho de Recursos, é de fato angustiante, né? Eu vejo, às vezes, os estudantes, eles não sabem bem se é o gerente, se é, enfim, uma autoridade já na via recursal. Então, é muito importante, né, que todo mundo tenha essa ordem de argumentos na manga para que possa, né, enfim, né, trabalhar isso. Enfim, é algo bem complexo mesmo. Então, eu agradeço aqui
a pergunta do Leonardo Costa, muito bacana quando o pessoal formula as questões aqui, a gente vai aqui, digamos assim, incrementando o papo, né, conversa, não só o que a gente havia pensado antes, mas vem aí umas perguntas mais aí aquecidas, né, vamos dizer assim. Também cumprimentar aqui o nosso público, Alexandre Leonardo, Marcos Apolinário, Renan Bonfim, a querida Rita de Cássia Tomé, minha aluna de longuíssima data, Andréia Brandão, temos aqui um público bem expressivo, bem bacana conosco. Esse é o meu momento, Ana, né, de dar uma boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando, enfim, é sempre muito legal o carinho do público, né, esse bate-papo, ele tem aí uma tradição já há alguns anos, os principais temas, as principais personalidades do direito previdenciário vão passando aqui, e a gente vai aí hoje suando a camisa para entregar ao público o melhor programa possível, sem a presença da nossa querida Ana aqui, que eu creio que é a primeira vez que isso acontece. Assim, sempre ela está aqui, ainda que às vezes já tenha dividido comigo, com outras pessoas, mas ela sempre está por aqui. Acho que é inédito isso. A gente depois vai descobrir se é isso mesmo, né? Isabel Ligeiro, seja bem-vinda. Lucas Voigt, meu aluno de mestrado esse ano lá na Federal do Paraná. Lúcia Albuquerque, Maria Tereza Silva, Oswaldo Barreto, Priscila, a Malu Rodrigues, que é lá de Lorena, também já pertinho de ti lá, enfim, Maria Estela Bill estava lá para cima, só gente querida, pessoas muito queridas conosco aqui, né? Eu tinha prometido, né, que falaria um pouquinho mais sobre o livro do Dr. Renato, né? Então, tá aqui, pessoal, o livro, aqui vai ser melhor focalizado, Mandado de Segurança em Matéria Previdenciária. É um livro que eu recomendo demais que vocês tenham. Nós falamos agora há pouco do livro da professora Lúcia Vale Figueiredo, que eu usava lá nos anos 90, 2000, já é uma referência clássica, né? Mas é uma referência que está um pouquinho mais para trás, no tempo. Temos aí também o livro do ministro Castro Nunes, enfim, lá nos anos 50. Para hoje, pessoal, em termos assim, de referência prática e teórica, ao mesmo tempo, muito consistente, é a obra que eu recomendo que vocês tenham no escritório, né? É muito relevante essa obra. Eu tenho dado hoje as minhas aulas de mandado de segurança a partir desse livro. Então, eu recomendo vivamente que vocês conheçam essa obra. E preparando, né, pensando em vocês e como um carinho aí ao nosso público, o doutor Renato, ele forneceu para a gente, conversou com a editora Juspodium, e forneceu para a gente um cupom de desconto, que é o Renato IEPREV, né, bem tranquilo de compreender qual que é o cupom de desconto, Renato IEPREV, no site da editora Juspodium. Enfim, eles sempre dão um desconto bem legal, enfim, né, sempre dão um desconto bem legal. O pessoal lá, eu tenho um livro de recursos também lá, o pessoal capricha pra caramba, então, manda o livro rapidinho, dá um desconto bem bacana. Então, usem esse cupom Renato IEPREV, hoje até às 23h59. Então, só para hoje, só para um pouquinho depois aí da live, né? Durante a live, um pouquinho mais, vocês já perdem aí o desconto especial, né? Então, esse é um momento aí imperdível, né? Aproveitem mesmo. Bom, né, doutor Renato, tem um tema que creio que é importante para toda a advocacia previdenciária, um tema que aflige a todos, a todas, que é a questão dos juizados especiais federais. Muitos estudantes meus, muitos mesmo, têm um certo, digamos assim, desapreço em relação ao procedimento que é praticado no juizado especial federal, porque não cabe recurso, enfim, né, a instrução probatória também bastante limitada. Então, nesse meio tempo, surge aí o tema do mandado de segurança nos juizados especiais federais, se eventualmente ele pode ser utilizado, se ele, enfim, né, ele modifica um pouco essa questão. Como é que está isso? Esse é um dos temas em que eu, na verdade, o que eu fiz bastante no livro, e faço isso sempre que falo desse assunto, é desabafar, né? A gente desabafa um pouco. Porque a gente tem algo que é uma restrição que decorre da lei,
porque a lei do Juizado Especial Federal, que é a Lei 10.259 de 2001, diz que não cabe mandado de segurança no juizado. Então, além daquela questão de ter causas de valor até 60 salários mínimos, existem algumas ações que não cabem no JEF. Uma delas é o mandado de segurança. Então, essa restrição inicial é uma restrição que a gente imagina que deva aplicar, porque é uma restrição que decorre da lei. Não sei se é uma restrição propriamente justificável, mas é a opção que o legislador adotou para esta questão. O campo do mandado de segurança que se abre no JEF não é a impetração de um mandado de segurança contra ato do INSS, mas é uma impetração do mandado de segurança contra ato do juiz do JEF. Então, o juiz do JEF figuraria ali como uma autoridade coatora e que a jurisprudência entende que a competência para processar e julgar este mandado de segurança contra ato do juiz do JEF, como regra, é competência da turma recursal. A turma recursal, que é o órgão de segunda instância, né, o segundo grau de jurisdição no JEF, julgaria o mandado de segurança contrato do juiz do JEF. Os tribunais têm entendido que só em uma única situação esse mandado de segurança seria do TRF e não da turma recursal, quando a discussão é sobre a competência do JEF. Né? Aquela situação em que o juiz do JEF ele declina da competência para a vara. Então, e aí se impetra o mandado de segurança contrato do juiz do JEF, e a discussão do mandado de segurança esta ação vai tramitar no JEF ou na vara? Então, nesta situação, quem julgaria o mandado de segurança seria o TRF e não a turma recursal. Em todas as outras situações, a turma recursal. Pois bem, embora a jurisprudência esteja mais ou menos sedimentada, ou está, na verdade, bem sedimentada sobre quem deve julgar esse mandado de segurança, o problema é que a jurisprudência aceita muito raramente o mandado de segurança contrato do juiz do JEF. Né? A gente encontra inúmeros julgados que dizem o seguinte: o sistema recursal do JEF está inteiramente regulado pela lei do JEF, e se a lei do JEF diz que contrato do juiz de primeiro grau no JEF só cabe recurso contra a tutela provisória e contra a sentença, é que em todas as outras situações não cabe recurso. E digo eu, né? Bom, se não cabe recurso, cabe mandado de segurança. É uma hipótese em que você não tem possibilidade de impetração, de interposição de recurso com a possibilidade de atribuir efeito suspensivo. E a lei do mandado de segurança fala, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Por exclusão, se contra aquela decisão do juiz do JEF não cabe recurso com possibilidade de atribuir efeito suspensivo, precisa caber o mandado de segurança, porque senão a gente pode ter situações em que a gente tem decisões judiciais que não podem ser discutidas de maneira alguma. Eu tive um caso, isso foi um aluno que me contou, né, que era um caso que beira a surrealidade, né, que era ele conduzia um processo judicial no JEF, era uma ação de aposentadoria por incapacidade permanente, e procedência, foi a turma recursal, confirmou, transitou em julgado. No momento de expedir o precatório, o juiz proferiu uma decisão determinando que ele promovesse a interdição do cliente, porque era uma incapacidade decorrente de uma doença psiquiátrica. E o aluno dizia para mim, fala, professor, eu estou com um problema, porque o meu cliente ele não quer ser interditado. Ele não quer ser interditado, ele não quer perder o domínio, né, sobre o dinheiro dele, a aposentadoria dele, ele quer continuar tocando a vida dele, ele não quer ser interditado. Como é que eu posso promover uma interdição contra a vontade do meu cliente? E aí ele falou, eu peticionei ao juiz explicando esta situação e que, portanto, eu gostaria que se ele entendesse que não era cabível expedir o precatório, pelo menos que ele expedisse a requisição de pequeno valor dos meus honorários. E o juiz disse que não, que enquanto não viesse a interdição, ele não iria dar andamento a este processo. E ele falou, o que eu fiz? Eu interpus um recurso contra a decisão, o agravo do JEF, né? Que não foi admitido porque não cabe agravo contra aquela decisão. Ele falou, e em seguida eu impetrei um mandado de segurança contra aquele ato do juiz que também não foi conhecido
porque não é cabível contra a decisão. E eu faço o quê? Né? Falo, olha, a única solução que eu tenho é você esperar 5 anos, quando houver a prescrição intercorrente da execução, né? Aí o juiz vai proferir uma sentença de extinção da execução, e aí você vai apelar daquela sentença de extinção da execução, aí sim a turma recursal vai examinar aquela questão. Isto é surreal, na minha opinião. Isto beira a surrealidade. Então, eu falo isso, os meus colegas que são juízes das turmas recursais, eles torcem o nariz quando eu falo isso. Mas eu acho que, primeiro, né, a informalidade do procedimento do JEF não chega ao ponto da gente poder ter decisões judiciais que não são revisíveis por nenhum meio. A gente precisa encontrar um meio. E se o JEF, se a lei do JEF, ela deliberadamente ela institui um procedimento informal com um âmbito recursal restrito, o mandado de segurança precisa ser cabível nessas situações que beiram a teratologia. Né? Mas eu digo que é um desabafo essa minha ponderação, porque eu percebo que não só as turmas recursais, mas também o Supremo Tribunal Federal e também o Superior Tribunal de Justiça e também os TRFs, eles são muito restritivos quanto a isso. E fiquei satisfeito de ver na semana passada que o presidente da Câmara dos Deputados, eu não sei se o professor viu, né, constituiu uma comissão para revisitar todo e para elaborar um anteprojeto de lei do processo constitucional, para elaborar um código de processo constitucional. Né? E eu já estou à procura de descobrir quem será o encarregado de sistematizar as questões do mandado de segurança, e esse é um dos temas que eu vou propor. Né? É preciso ter, né, um cabimento residual do mandado de segurança nas ações que tramitam no juizado especial. Talvez não transformar aquilo num sucedâneo recursal geral, mas para que se possa ter pelo menos uma válvula de escape para a gente não ter as situações que a gente tem hoje de decisões no JEF que são irrecorríveis e elas se consolidam porque elas não são impugnáveis por nenhum outro meio, né? Não cabe rescisória, não cabe recurso, tem que caber o mandado de segurança. E a gente precisa lembrar de novo, né? O mandado de segurança ele foi imaginado pelo Constituinte lá de 1934 como o último bastião, né, que o indivíduo tem contra o arbítrio do Estado. E o que eu digo é, não pode ser o judiciário aquele que vai legitimar o arbítrio, né? Que vai endossar situações em que o arbítrio permanece, né? E aí eu falo isso e depois meu WhatsApp começa a pular aqui, um monte de colegas dizendo, não fala isso, não pode falar isso, mas eu falo porque não só falo como escrevo, né? Eu trato desse assunto no livro porque é um dos temas da segunda edição que eu desenvolvi bastante, né? Porque na primeira edição eu imaginei que aquilo para mim era muito claro, né? Eu tinha uma clareza de ideias quanto a esse tema, mas depois é que eu refleti um pouco mais e acompanhei mais de perto a jurisprudência e vi que aquilo que para mim era claríssimo, mas para a jurisprudência não era, pelo contrário. E a minha insistência é essa, né? Eu espero que os leitores possam me ajudar aí a provocar, eventualmente, uma revisão dessa jurisprudência. Excelente, excelente mesmo. Assim esperamos todos, né? A nossa querida Simone Santos, ela postou aqui no site o cupom, né? Renato Ieprev, até as 23h59. Então, quem não me ouviu falando, tem aqui no chat, deem uma olhada aí com relação a isso. Doutor Renato, eu vou aqui retomar uma pergunta que o colega que nos ouve, ele reiterou ela umas três vezes, eu acho, que é a pergunta do Tiago Gouveia Poubel. Ele pergunta assim, né? E quando há uma decisão que indefere a liminar do mandado de segurança, aquele mandado de segurança é relativo à demora na análise do processo administrativo, né? E há um indeferimento. Então, o indeferimento por conta do INSS não ter pessoal suficiente. Mas outras pessoas tinham perguntado isso também. Como é que a gente encontra aqui, doutor Renato? Eu não vou... eles colocaram a pergunta de um jeito que você, como magistrado, talvez não seja interessante a pergunta formulada desse jeito, mas
fazendo a pergunta de um âmbito mais teórico, né, mais como docente, né? Como é que a gente pode pensar um argumento jurídico, enfim, como que a gente analisa esse tipo de fundamento, um argumento jurídico aí em contraposição a esse, né? Não há liminar, a liminar não é deferida porque o INSS está sem pessoal, né? Como é que a gente poderia compreender isso numa base melhor? Entendi. Não, essa é uma discussão frequente e, na verdade, eu acho que uma das últimas coisas que eu escrevi na segunda edição do livro foi uma reflexão, digamos assim, global sobre este tema, né? Porque é claro que o mandado de segurança, em muitas situações, ele serve para resolver o problema individual. Ele, como garantia constitucional individual, ele tutela o direito daquele impetrante em especial. Mas eu não me senti confortável, né, em finalizar a segunda edição sem escrever um pouco sobre essa necessidade de que a gente precisa olhar o todo, né? Porque, afinal de contas, se a gente for pensar, né, a rigor, né, quando a gente tem uma decisão judicial que determina que o INSS conclua a análise daquele requerimento, é evidente que vai ter alguém que vai ficar para trás nessa fila, né? Alguém que vai aguardar um pouco mais o momento da sua decisão quando a gente tem uma interferência judicial. Mas o que eu tenho dito isso não é problema do impetrante, né? A ineficiência estrutural do Estado não é algo que seja oponível ao impetrante. Eu até acho que a gente não deva fazer uma análise muito estrita daqueles prazos legais, né, de 30 ou de 45 dias, né? Eu não sou daqueles que acham que no 31º dia ou no 46º dia eu já vou deferir uma liminar. É razoável que a gente faça uma análise de razoabilidade, né? E mesmo porque é a Constituição quem diz, né, que é a garantia da razoável duração, né? A Constituição não fala no cumprimento estrito do prazo legal, fala num prazo razoável. Então, a argumentação que eu acho que precisa ser trazida por mais que sejam compreensíveis as limitações estruturais que o INSS tem, né, e vamos entender, né, o judiciário também tem essas limitações, né? Então, nesses casos, eu procuro me colocar, né, de alguém tentando impetrar o mandado de segurança contra o meu ato pelo atraso na decisão judicial, né? Então, você precisa ter uma análise de razoabilidade. Não acho que a gente deva levar a ferro e fogo os prazos legais. Mas o argumento que me parece ser plausível é o argumento constitucional, né? Você tem a razoável duração do processo administrativo como uma garantia individual fundamental. A gente tem lá no artigo 37 da Constituição como princípio constitucional o informador da administração pública, o princípio constitucional da eficiência, né? E com todo respeito, né, o administrado não tem que suportar sozinho a ineficiência do Estado. Ainda mais que a gente sabe, né, este problema do INSS não aconteceu hoje, nem ontem. Ninguém foi pego de surpresa, né, com a situação atual do INSS, né? Isso é algo que vinha acontecendo e a gente vê progressivamente a situação piorando, né? E não é só na análise dos requerimentos, a gente tem atrasos no cumprimento de decisão judicial, né? E a gente via acompanhando, né? Acho que uma última vez que eu conversei com o gerente executivo do INSS, aqui de São José dos Campos, ele me disse que uma das agências aqui, que fazem parte aqui das atribuições da gerência, que ele era responsável, tinha 2 servidores. Então ele falava, olha, paramos de fazer perícias médicas porque na agência inteira tem 2 servidores. E, na verdade, a gente tinha até feito uma reunião com ele para tentar resolver o problema na demora no cumprimento das decisões. Então, assim, isso é algo que veio piorando progressivamente. E a gente sabe que em 2018 ou 2019, um quantitativo grande de servidores do INSS incorporaram uma última parcela de uma gratificação e boa parte desses servidores, com um justo receio da reforma da Previdência, que acabou vindo, né, em novembro, acabou pedindo a aposentadoria. Então, essa é uma tragédia anunciada há tempo.
E eu não acho que se deva, né, colocar nos ombros do administrado e do jurisdicionado o preço da ineficiência do Estado. A gente deve pensar globalmente, coletivamente, né? A gente precisa ter soluções globais para um problema que é um problema crônico, né? Não é um problema sazonal, não é um problema de agora. Mas não vejo não me sinto nem um pouco, né, constrangido em deferir liminares e conceder seguranças, pensando no problema global, né? O problema global precisa ser pensado globalmente por quem tem competência e poder para resolver isso, né? E, com todo respeito, né, não é convocando militares da reserva que se vai resolver o problema do INSS, né? Se a gente que lida com isso todo dia, a gente tem dificuldade, tem que estar permanentemente estudando e atualizado para conseguir dar conta minimamente disso, né? Não é com militares da reserva, com todo respeito aos militares, né, que o problema previdenciário vai ficar resolvido, né? Então, não sei, são dois argumentos possíveis aí. É a questão da razoável duração do processo e da eficiência da administração pública. Maravilha, maravilha. Doutor Renato, eu creio que foi um bate-papo aqui excelente, um nível técnico muito bacana, a gente aprendeu um monte aqui, eu, pelo menos, aqui estou muito satisfeito, assim, vários temas que eu penso sobre o mandato de segurança, aprendi, além da leitura do seu livro, que é recorrente também aqui, tive novas ideias, queria te agradecer imensamente aqui pela tua participação aqui no programa, hoje num programa diferente, sem a presença da Ana, enfim, estou aqui, né, usurpando o espaço dela, enfim, mas espero que tudo tenha corrido bem aí para o público que nos prestigiou esse tempo todo aí, um público bem participativo, cheio de colocações e perguntas aqui no site. Então, né, a gente aqui caminhando para o fim, eu gostaria de te assim, deixar um espaço aí para você fazer suas considerações finais, falar um pouquinho mais sobre o livro, se tiver vontade. Fica à vontade, o espaço é teu. Que bom. Bom, eu quero agradecer de novo o convite, né? Sempre muito gentil, né? E eu acho que passou tão rápido porque o papo estava bom, né? A gente falou bastante coisa sobre vários assuntos diferentes. Quero agradecer o convite da doutora Ana Paula, né? Os amigos todos do IEPREV, né? Já participamos de um evento no outro dia, foi muito especial, né? Tive aí um retorno muito interessante, muito legal. E agradeço também a presença e a participação de tanta gente, né? Eu estou vendo que tem um monte de perguntas aqui que a gente, infelizmente, não consegue responder, mas então precisamos repetir quiser. Em algum outro dia que a doutora Ana Paula possa estar presente, né? Sem temporais de fim de tarde. E aí a gente continua esse bate-papo muito legal. Muito obrigado. Que bom, doutor Renato. Bom, já tá previamente convidado, depois eu reagendo com a Ana, ou agendamos para 2021, aqui foi aqui uma honra muito grande estar contigo, aí um amigo, aí uma amizade em construção, um parceiro já de vários projetos meus, aí de obras, de eventos, estou muito aí feliz, muito satisfeito com tua amizade, a parceria. A gente tem que ter cabeças pensantes no direito previdenciário, que olham com olhar crítico, que olham com olhar a partir da dinâmica do direito constitucional, dos direitos fundamentais, muito bacana mesmo. Aí só estou vendo elogios aqui, tem, né, vez ou outra uma queixa, né, poxa, mas aquela liminar lá que, né, eu pedi, a justiça não está dando, né, o pessoal aproveita o bate-papo para externar algumas chateações, mas assim, no geral, só elogios sobre o bate-papo, sobre os temas, enfim, realmente aqui muito bacana, né? Me despeço aí de você, doutor Renato, uma excelente noite para ti, para sua família. Me despeço também aí do nosso querido público, né? Uma boa noite aí a todos, a todas. Ainda dá um tempinho, são quase 2 horas para buscar lá no site da Juspodium o livro dele. Então, um grande abraço aí para todos, para todas, e o pessoal da técnica pode também já dando o seu apoio aí. Um grande abraço aí a todos e todas.